Olá, bem-vindos ao podcast Além da Visão, com o intuito de trazer provocações para vocês sobre temas que vão além da oftalmologia. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que está sendo muito falado, que é a jornada do paciente, jornada clínica e aonde são as caixinhas que a gente precisa olhar. Então eu trouxe aqui ninguém menos do que o Thiago Calvente, que é especialista em oftalmologia, para falar um pouco sobre isso para a gente. Thiago, você quer se apresentar, contar um pouco? Claro. Bom, obrigado pela oportunidade, Jéssica, vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu já trabalho há 25 anos na oftalmologia, né? Passei por algumas indústrias farmacêuticas, fiz a pós-graduação de administração em oftalmologia no IPEPO, né? E agora eu estou trabalhando com consultoria em oftalmologia para as clínicas. Perfeito, Thiago, que legal. E falando de oftalmologia e já começando com o assunto, Thiago, hoje, para quem está acompanhando a gente, onde as clínicas estão perdendo dinheiro? O que você traz aí para a gente de provocação e o que você enxerga disso? Bom, legal. Esse é um tema muito comum, acho que todo negócio, né, todas as clínicas perdem dinheiro em algum lugar, cada uma com as suas especificidades, né? Mas a gente vê alguns pontos que são comuns em várias clínicas, né? Então, um que a gente vê muito e que é bastante difícil de os médicos, dos donos das clínicas trabalharem, que é o pós-consulta. É uma coisa que a gente trabalha muito nas consultorias, né? E por que o pós-consulta? Eu digo que é onde ela perde mais dinheiro, porque tem muita gente que investe muito dinheiro em aquisição de novos pacientes, né, em marketing, etc., que deve acontecer, mas existe um ralo gigantesco de dinheiro indo para o ralo, né, no caso, no pós-consulta, porque existem muitos pacientes que as clínicas já possuem, tem clínicas ali de mais de 10 anos, 20 anos, que tem uma carteira enorme, gigante de clientes que gostam da clínica, que gostaram do atendimento médico, só que não se trabalha normalmente esses pacientes antigos, né? Então, ali a gente vê muita oportunidade, muito dinheiro parado, né? Às vezes não está perdendo, mas o dinheiro está parado. E não somente nos pacientes antigos, mas também naqueles pacientes que estão dentro do consultório. Então ali eu vejo muitas oportunidades. E aí o que eu digo isso, né? Muitas vezes o paciente chega para fazer óculos, eu acho que isso é o que, poxa, nesses anos de oftalmologia, o que a gente mais vê é paciente chegando para trocar o óculos, a porta de entrada. A porta de entrada, exato. E eu vejo muitas clínicas que simplesmente vão lá e prescrevem o óculos, que é o que o paciente queria. Mas às vezes ele nem sabe que ele poderia querer outra coisa, né? Então, poxa, aquele paciente, ele não está enxergando bem, então ele acha que precisa de um óculos, mas ele poderia, de repente, ter ali uma cirurgia refrativa, uma lente de contato, enfim, uma catarata, dependendo da idade, da condição do paciente, claro, mas um procedimento de catarata com fins refrativos, e ali são pontos onde a clínica poderia estar, vamos dizer assim, perdendo dinheiro, né, ou deixando de ganhar, essa é a verdade. E não só deixando de ganhar dinheiro, mas na verdade deixando de aumentar a satisfação do paciente, porque quando o paciente chega procurando uma coisa e ele é surpreendido com uma outra que é melhor ainda para ele, isso encanta o paciente, isso ele vai trazer novos pacientes e vira aquele ciclo da abundância. Sim, com certeza, perfeita a analogia que você fez e trazer também essa questão do paciente ser surpreendido, né? Sim. Excelente, porque nada melhor do que sair enxergando e ainda com algum benefício além. Thiago, hoje então, se você pudesse exemplificar numa clínica uma experiência de um paciente que chegou numa clínica, como você disse, ele não, de repente ele estava buscando uma correção para uma refratometria, mas ele poderia querer uma lente de contato. Tem algum principal ponto ali ou uma peça-chave dentro da clínica que pode ser o contato para auxiliar o médico nisso? Na verdade, existem vários pontos chaves, né? Não é um só. A gente estudou muito, né, na faculdade, enfim, se ouve muito falar em neurovendas, neuromarketing, que nada mais é do que quando o paciente ou o cliente, né, chega no local, ou ele chega na clínica, que é o que nós estamos falando, ele se sentir bem. Então, esses pontos da jornada do paciente, para que ele se sinta bem, para que ele se sensibilize
com alguma coisa em relação à jornada dele é muito importante. Então, tem ali desde a recepção, ou às vezes do valet, né? Começa no valet, quando ele entra na clínica, que ele pode ser surpreendido ou se sentir bem recebido na recepção, no agendamento da consulta, né? A experiência que ele tem ao chegar nessa clínica sempre são pontos para ajudar, vamos dizer assim, nessa conversão de pacientes, no encantamento do paciente. Então, existem vários, e na consultoria que a gente faz, a gente sempre trabalha muito a jornada do paciente. Uma clínica média, a gente trabalha 8 pontos dentro da jornada desse paciente, e assim, pode variar, podem ser muito mais pontos ou menos. E lembrando que a consulta do médico é só um desses pontos, né? Tá. Claro, super importante, mas é tão importante para o encantamento, mas também pensar o contrário, né? Se em algum desses pontos ele ficar desapontado ou ele for muito mal atendido, então realmente aquilo pode ser um detrator de tudo aquilo que o médico fez muito bem, para a jornada dele de experiência pode ser um detrator para o todo dele dentro da clínica, né? Então aqui, trabalhar a jornada do paciente às vezes é trabalhar 1 ano dentro da clínica, trabalhando alguns pontos, e não tem mais ou menos importantes, claro que tem os que convertem mais, né? Sim, com certeza. Mas sem dúvida todos eles são importantes. Que legal, e é muito bacana quando a gente fala de jornada e entende isso, e acho que é muito importante a gente trazer, e talvez o Thiago depois deixe mais dicas pra gente, mas é olhar que são várias caixinhas que fazem tudo isso acontecer, né? Fazem acontecer a mágica dentro da clínica, e a conversão e o retorno. E aquele tal ditado que a pessoa diz que se a pessoa indicar, ela vai indicar para mais pessoas, mas se não gostar, ela vai contar para diversas que ela não gostou. E aí, Thiago, falando um pouquinho também sobre jornada agora de paciente, mas pensando no que estamos errando hoje, tem um erro fatal que você percebe que a pessoa está errando de antemão, não uma peça, né, perdão, mas algo que ela está fazendo que está deixando isso passar? Sim, bom, existem vários, né, como eu falei do começo, e cada clínica vai ter uma dor diferente, mas o que eu sinto? No pós-consulta eu comecei a falar um pouco daquilo, né, daquela quantidade que o paciente, de pacientes que a clínica tem, talvez ali seja o maior ouro, a maior quantidade de ouro que ele tem na clínica, e é muito difícil trabalhar isso. Por quê? Porque precisa de uma organização, você precisa de dados do passado, né, para você conseguir filtrar ali quem são os pacientes mais suscetíveis ou mais interessantes, entre aspas, para você trazer. Claro que todos sempre são bem-vindos e tem que ir atrás de todos, mas é impossível, então a gente tem que segmentar, tem que focar. Então, eu acho que é muito trabalhoso, de verdade é onde os médicos mais precisam de ajuda, ou as clínicas, os administradores precisam mais de ajuda. E não à toa, hoje a gente está numa fase do mundo que a informação é tudo, né? Sempre foi, sim, nunca foi diferente, mas poxa, hoje a gente vê empresas que o principal produto dela é dados, né? São, sim, informações. E dentro de uma clínica médica existe muita informação valiosa que não é aproveitada. Então, respondendo sua pergunta mais diretamente, né? Fazer um trabalho de organização desses dados ali, seja no prontuário, eu acho que hoje todo mundo já tem um prontuário eletrônico, né? Mas organizar ele de uma forma que você consiga filtrar dados, que você consiga segmentar os seus pacientes, e óbvio, a gente está falando do pré, né? Mas depois, sim, ter uma organização, um sistema. Às vezes não é possível a pessoa ter um sistema quando é um consultório pequeno, mas poxa, eu já vi clínicas que funcionam na planilha de Excel, uhum, por exemplo, né? Então, ter uma rotina ali com a secretária ou com o administrador, poxa, aquele paciente tem que voltar daqui a 12 meses, você vai fazer alguma coisa para ele, né? Então, a gente chama isso da régua de comunicação com o paciente. Uma coisa para manter essa base ativa, na minha opinião, é construir uma régua, e muitas vezes essa régua vai ser diferente dependendo da necessidade do paciente. Se é um paciente que vai usar óculos, não sei, ele vai ter que voltar cada ano para rever, enfim, se é um paciente de glaucoma, às vezes ele tem que voltar a cada 6 meses, e aí quando eu falo voltar a cada 6 meses, é ter uma régua para cada tipo de paciente, e ter um sistema, e ter uma lógica, né, que você consiga manter ativa a comunicação com esse paciente, não só para lembrar ele para voltar para a consulta, mas, poxa, para parabenizar pelo aniversário, enfim, qualquer outro tipo de comunicação que você queira. Ter a informação organizada,
ter um sistema que consiga buscar essas informações e manter essa régua de comunicação é super importante. Perfeito, e é isso que a gente acaba percebendo e vocês espero que tenham percebido a riqueza do que o Thiago falou aqui, que é para conseguir usar e personalizar, tem que ter organização, né? Então, se você quer personalizar um atendimento, por mais diferente que ele seja, customizar o atendimento com o seu paciente, a organização é a mesma para todos, só vai mudar o que você vai personalizar ali. Então, você tratou os dados muito bem, né? Mostrar que o dado dentro da clínica é o ouro e ele precisa ser trabalhado. E aí, Thiago, hoje, se você tivesse que dar uma dica, falando de tecnologia mesmo, para os oftalmologistas, eu entendo que, e até o nosso público é muito amplo, acredito que tenha pessoas de diversas localidades aqui escutando, mas que usem inteligência artificial já, ou usem algum software para tecnologia, para gestão de CRM, ou a planilha, igual você falou, a boa e velha planilha. O que não pode faltar de informação, se você tivesse que dar uma dica, olha, vai começar hoje, não esqueça isso. Isso é importante. Tem alguma dica assim que você daria? No geral, informação é tudo. Então, ter ali organizado, por exemplo, por que o paciente te procurou, né? Por que o paciente procurou o médico? Então, conseguir segmentar o paciente por catarata, retração, enfim, por que ele te procurou, eu acho já super válido, super importante, né? Falando ainda de informação, né, o outro lado, muitos médicos chegam para mim e falam, poxa, como eu consigo otimizar meu atendimento, eu não estou conseguindo render muito bem. Esse lado de informação é super importante. Por quê? Você usou uma palavra de customização, né? Indo também para o neuromarketing, para neurovendas, essa personalização, essa customização é sempre muito importante, só que muito difícil. Por quê? Porque o médico está sempre naquela correria, né? Exato. Poxa, tem que atender convênio, então a consulta às vezes não pode ser o que ele gostaria ou que o paciente gostaria, às vezes tem que achatar, tem atrasos, enfim. Eu vejo clínicas que trabalham muito bem a informação do paciente antes de ele entrar na consulta. Então, eu vejo hoje isso muito manual, né? Você perguntou um pouquinho de otimização, mas isso é otimizável, mas, poxa, se ali enquanto ele está fazendo os exames, né? Tem alguma pessoa, sei, um técnico, uma técnica fazendo os exames, se ela conseguir conversar com o paciente, fazer como uma pré-anamnese, um checklist, poxa, o que o paciente gosta de fazer da vida dele, perguntas pessoais mesmo, o que ele faz no dia a dia dele, que normalmente não se pergunta numa consulta por não ter tempo, enfim, às vezes não tem hábito. Se o paciente que faz esporte, por exemplo, então ele joga futebol, lá a pessoa joga futebol 4 vezes por semana, poxa, se você conseguir dar uma opção que não óculos para ele jogar futebol, é uma boa, só que se você não tiver essa informação, o médico não tiver informação do que o paciente gosta de fazer, fica mais difícil. Então, se você conseguir coletar muitas informações ou informações do dia a dia do paciente antes da consulta e ter uma forma disso chegar no prontuário, seja impressa, seja online, enfim, dá para otimizar e dá para deixar isso automatizado, sim, sem dúvida, mas não conseguir, a boa ficha já acaba funcionando. Então, ter informações para o paciente, para você conseguir personalizar o tratamento dele, sem dúvida, vai ajudar ali a tirar mais do paciente, não mais do paciente no sentido ruim, às vezes fica chato falar de tirar dinheiro, não é isso, mas é uma relação ganha-ganha na minha visão, que o paciente vai ganhar e o médico, a clínica vai ganhar. Ele vai se sentir acolhido ali dentro e vai perceber que foi escutado, né? Exato. Foi escutado e muitas vezes sem precisar contar muito, né? Foi identificado ali, acho que todo mundo gosta de ser percebido, né? Percebido e acolhido. E se o oftalmologista conseguir enxergar lá e trazer um benefício para ele, melhor ainda. E você falou também de ser ouvido, né? Existem algumas ferramentas, pouca gente testando ainda porque é muito novo, mas acredito que já é a realidade e sem dúvida é o futuro, de ferramentas que, poxa, de repente resume a conversa que você tem com o paciente, consegue transcrever para o prontuário eletrônico a conversa para diminuir o tempo de digitação, e o médico vai conseguir conversar mais com o paciente, dar mais atenção, por mais que o tempo que ele esteja com o paciente não aumente, mas o tempo otimizado
com o paciente, sem dúvida, vai aumentar. Trazer a tecnologia, né? Trazer a tecnologia a favor. Eu acho que nunca foi falado tanto nos congressos sobre inteligência artificial. Sim. E é uma incógnita ainda, muita gente fala, será? Mas eu lembro que foi perguntado muitas vezes sobre a telemedicina, será? E de repente veio aí a telemedicina e provou para todo mundo que era possível. Então eu acredito que a inteligência artificial não é um será, mas é uma realidade e vai estar cada dia mais dentro dos consultórios também auxiliando nessa jornada, né? Sem dúvida, e em alguns níveis diferentes, né? Se ouve falar na China que já tem inteligência atendendo paciente, não sei, não acho que essa vai ser a realidade, ou que deve ser, mas, poxa, em algum nível, com certeza dá para ele ser aliado, seja para otimizar ali o sistema, para otimizar fichas, informações, ou o dia a dia da consulta, né? Por que não você diminuir o seu tempo de digitação, vai ser bom para todo mundo, sem dúvida. Com certeza. E aí o oftalmologista ganha um tempo extra também para ter a qualidade de vida dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Tiago, eu queria então que você, se eu não esqueci de nada, mas que você trouxesse também uma reflexão, e aí eu tenho feito algumas brincadeiras aqui no podcast, que é trazer sinceronas e provocações que encerrem o podcast para que vocês saiam daqui pensando, puxa vida, é isso que eu precisava. Então eu queria que o Tiago trouxesse uma sincerona aqui pra gente, que doa nos ouvidos de quem estiver escutando, mas que façam questionamentos. Manda sua sincerona, Tiago. Tá bom. Ó, o que eu vejo, e é difícil dos médicos perceberem isso, né, e eu vejo isso em muitos lugares, é que tem muito médico que quer ser o herói. E não o herói médico que é bonito, que é muito legal de se ver, mas é aquele médico que quer ser o melhor clínico, melhor cirurgião, melhor palestrante ou professor e o melhor administrador. É isso que eu chamo do médico herói, né? Tem gente que chama do médico polvo, né? Que quer estar em todos os lugares e fazer tudo muito bem feito. Eu acho que poucos conseguem fazer isso bem feito, em todas essas áreas fazer isso bem feito, e de verdade até aqueles poucos que conseguem, que existem, a qual preço isso, né? Qual preço? Poxa, burnout, a gente vê isso cada vez mais crescendo, principalmente na área médica, e o preço principal às vezes não está nem só na saúde, mas no negócio, porque de verdade eu acho impossível fazer tudo, né? E eu acho muito legal quando eu vejo, quando o médico percebe que, poxa, ele tem que delegar algumas coisas, né? E aí alguns perguntam, mas o que eu delego, o que eu não delego? Acho que a decisão nunca vai ser minha, nunca vai ser sua, sempre vai ser da pessoa, mas ali tem duas formas de tomar essa decisão, né? Uma pela emoção, pelo coração, que é o que eu mais gosto de fazer? Normalmente é a medicina, né? Uhum. Que se a pessoa se tornou médica porque realmente gosta. Então, poxa, se o coração te levar para ser só cirurgião, para ser só clínico, não importa, eu acho que é um jeito de tomar a decisão. Mas existe o jeito racional de tomar a decisão. Poxa, qual que é a hora mais cara? Sim. Né? Então, poxa, normalmente você faz ao contrário, né? A hora mais barata você contrata e a hora mais cara você atua como se fosse ela. Normalmente é a hora do clínico, do cirurgião. Então, o que eu vejo que às vezes racionalmente faz mais sentido é você ser aquilo que é mais caro de você contratar e terceirizar e contratar aquilo que você pode, né? Então, hoje, com o mundo complexo do jeito que está, né? Poxa, tanta coisa para fazer no marketing, informação, a gente estava falando de convênio, é super complexo lidar com convênio, então sempre que o médico puder terceirizar e contratar esse lado para ele poder fazer livre, para poder fazer melhor aquilo que ele faz, sem dúvida, eu acho o melhor caminho, mas nem sempre eles conseguem ver, né? Porque muitas vezes os médicos vêm contratar um administrador, uma consultoria, ou até uma secretária, em alguns casos, custo. Quando na verdade ele pode ser investimento, quando isso te libera tempo, quando otimiza o tempo, enfim. Perfeito. E aí, Tiago, então com essa sincerona e com tudo isso, eu queria que o Tiago deixasse depois aqui, eu vou deixar nos comentários, vou deixar o link, a rede social do Tiago, LinkedIn, que eu acredito que ele está compartilhando lá algumas provocações para vocês, mas queria também que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês perceberam que foi embora pelo ralo dentro da sua clínica. Pode abrir o coração, a gente não vai julgar ninguém, mas é papo para os próximos
podcasts. Boa, legal. Obrigada, Thiago. Obrigado, Jéssica.